Sejam bem-vindos ao meu canal, e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 86, o radônio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos gases nobres. No final do século XIX e início do século XX, a radioatividade era um fenômeno bastante recente e vários cientistas estavam tentando saber mais sobre esse fenômeno tão misterioso. Ao estudar minérios de, por exemplo, urânio ou tório, alguns cientistas perceberam que eles emitiam ou liberavam certos gases que eles chamavam de emanações. Conforme a natureza do gás, eles chamavam de emanação do rádio ou emanação do tório, e assim eles iam simplesmente catalogando a existência desses gases sem saber muito a natureza daquilo tudo. Preciso lembrar que não se sabia muita coisa sobre a estrutura dos átomos naquela época, então não se pensava que pudesse tratar de diferentes isótopos do mesmo elemento. Foi só em 1904, quando as linhas espectrais de certas emanações foram analisadas, que elas puderam ser comparadas com as linhas espectrais dos demais gases nobres que já eram conhecidos. E foi William Ramsay que fez isso, o famoso químico escocês. Então, o que eu ia falar? Então ele basicamente sugeriu que se trataria de um novo elemento que fosse bastante similar aos gases nobres, que por isso ocuparia o lugar mais pesado, o lugar mais no fundo da tabela periódica, o grupo dos gases nobres, e o nome foi então escolhido como sendo uma abreviação do inglês Radium Emanation, emanação do rádio, então Radium Emanation, Radon em inglês, e ficou radônio em português. E o radônio foi isolado pelo mesmo William Ramsay em 1909, quando ele fez também os primeiros estudos químicos sobre esse gás. O radônio é um gás incolor, inodoro e insípido que tem uma densidade muito alta para um gás em condições normais de temperatura e pressão, que é de 9,73 kg por metro cúbico, ou seja, aproximadamente 8 vezes a densidade do ar. A menos 71 graus Celsius, o radônio se solidifica, emitindo radioluminescência, e essa temperatura ele forma cristais alaranjados, apesar de ele ser incolor quando ele é um líquido e um gás. Quimicamente falando, o radônio não é um elemento muito interessante, fazendo parte dos gases nobres. Significa que ele não é muito reativo, isso porque a sua camada de valência está totalmente preenchida e ele está muito feliz com sendo só o radônio, ele não precisa fazer nenhuma ligação para se tornar mais estável, ele já é muito estável sozinho, e por isso são conhecidos pouquíssimos compostos do radônio, e também não só por isso, mas também porque o radônio é muito difícil de se obter e é extremamente radioativo. Desses poucos compostos, o mais famoso é o difluoreto de radônio, RNF2, que tem a sua existência confirmada. Também, teoricamente, existem o tetrafluoreto de radônio, RNF4, e o hexafluoreto de radônio, RNF6, mas são pensamentos teóricos que ainda não foram confirmados experimentalmente, empiricamente. Outros compostos também são os óxidos de radônio, dos quais apenas o trióxido de radônio é confirmado, tem a sua existência confirmada, então o RnO3. E de maneira geral a gente pode dizer que o radônio ele só vai formar compostos com agentes oxidantes muito fortes, porque, como eu já disse, a tendência dele é ser monoatômico, porque ele já tem a sua camada de valência preenchida. São conhecidos também alguns sais do radônio, onde o cátion é o RnF+, e não o Rn2+. Porém, o cátion Rn2+, também é conhecido em soluções com o ácido fluorídrico. E uma coisa bastante interessante, é que, de acordo com cálculos, o radônio poderia formar a molécula Rn2, ou seja, dois átomos de radônio ligados, que seria uma coisa muito estranha, nenhum gás nobre faz isso. Então, se isso fosse feito, se isso fosse produzida essa molécula, seria uma descoberta muito interessante. Isótopos. São conhecidos 37 isótopos do radônio, dos quais o mais estável é o radônio 222,
que tem uma meia-vida de apenas 3,8 dias. O radônio 222 provém do decaimento do rádio 226, e assim como a maioria dos isótopos do radônio decai por emissão de uma partícula alfa, e nesse caso para o polônio 218. Por fim, vamos falar da ocorrência do radônio, já que ele não tem aplicações. A ocorrência do radônio não é primordial. Como eu já disse, o radônio é extremamente radioativo, ele rapidamente decai para outros elementos. Porém, como nós aqui na Terra temos reservas relativamente grandes de outros elementos radioativos, como reservas de tório e de urânio, o radônio é constantemente regenerado através do decaimento radioativo desses elementos. Então, provavelmente nós temos radônio aqui nesse quarto. Não reparem na minha mini tabela periódica. Sim, nós temos radônio aqui nesse quarto, provavelmente uma concentração muito baixa, mas algumas moléculas deve ter por aí, e isso pode se tornar um problema através de uma certa concentração, e isso, na verdade, é um risco à saúde, porque o radônio ele é muito radioativo e ele, além disso, é muito fácil de entrar dentro do corpo, porque ele é um gás. Então, você respirando, ele já entra dentro do seu corpo, onde ele vai emitir a sua radiação, vai produzir outros elementos extremamente tóxicos, como o polônio. E, de fato, o radônio é a causa número 1 de câncer de pulmão entre não fumantes. Então, se você mora perto de uma mina de urânio, ou se você mora perto de uma mina de tório, e você não ventila muito bem a sua casa, é provável que você tenha uma concentração bastante elevada de radônio dentro da sua casa, que ele vai entrar pelo chão, basicamente, né? Ele é formado no minério de urânio que está ali no subsolo, e vai entrar por rachaduras no porão da sua casa, e tome cuidado. Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir, deixe seu like e até a próxima!